Vamos orar. Senhor Deus, te apresento a vida do Kaique nessa noite, meu Pai. Ele que vai trazer a palavra nessa noite. Que o Senhor possa usar ele, meu Deus, de forma tremenda. Fala aos corações que precisam ouvir a tua palavra, meu Deus. Que ele possa, que a tua palavra, Senhor, possa trazer conforto àqueles que estão aflitos. Que a tua palavra, Senhor, possa exortar aqueles que precisam. Que a tua palavra, Senhor, possa direcionar como uma bússola aqueles que precisam de direção. Mas que nós não possamos sair daqui, Senhor, sem ouvir a tua voz. No nome santo de Jesus. É assim que eu te oro. Amém. Amém, irmãos? Boa noite, Pai do Senhor. Não, tá fraco demais, gente. Boa noite, Pai do Senhor. Vocês estão felizes? Amém. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz com o convite do meu cunhado e do Wendel, né, da igreja de vocês. A gente esteve aqui com vocês já no Natal, foi? No Ano Novo. A gente esteve aqui no Ano Novo com vocês. E quando o Wendel me fez o convite, eu aceitei, porque eu fiquei com muita felicidade de poder vir aqui e compartilhar um pouco do meu coração com vocês, aquilo que Deus está falando. E compartilhar a palavra de Deus é sempre uma alegria no meu coração. Amém? Vocês estão felizes? Quem está com fome de palavra aí? Quem está com fome de Deus? Estou assistindo vocês tão paradinhos. Quem está com fome de Deus aí? Amém. Será que é só eu que estou com fome, mas... Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Doce Espírito Santo, nós te exaltamos nesse lugar. Tome o lugar que é teu por direito. Tome o único lugar nesta noite, Jesus. Que esse seja um culto totalmente cristocêntrico, onde o Senhor é o centro, Jesus. Que o Senhor seja o centro dessa palavra, assim como o Senhor tem sido o centro dos louvores. Que o Senhor seja o centro aqui nessa noite. Que todos os olhares estejam voltados para Ti e para o poder das Tuas mãos, Jesus. Não é sobre a palavra não é sobre mim, não é sobre a palavra que eu preparei, mas é sobre aquilo que o Senhor pode fazer com aquilo que eu preparei nessa noite, Jesus. Eu oro intencionalmente, Espírito Santo, por cada coração que está aqui. Que cada coração que aqui está seja uma terra fértil para receber essa semente. Na parábola da semente, do semeador, o problema nunca era a semente, o problema sempre foi o terreno que a recebia. Então por isso eu oro por cada coração aqui, Jesus. Que cada coração se faça uma terra fértil para receber essa semente. Que com algum tempo essa semente ela possa germinar no coração dos teus filhos. Essa semente ela possa gerar fruto no coração daqueles que estão aqui ouvindo o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Fique e continue conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Essa algo que é para mim, ué? Amém. Abre a tua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. A gente vai ler só o versículo 2. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou diz escola bíblica. Essa é antiga, hein? Ô amigo, obrigado. Vou deixar tu aqui, viu, Emi? Quando for fazer o apelo, tu pega. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, diga comigo, capazes, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como introdução dessa palavra aqui, eu preciso que vocês entendam qual é o livro que esse versículo que nós acabamos de ler está inserido. Qual o contexto desse livro de Romanos? O que é esse livro de Romanos? Eu não quero que você caia de paraquedas na palavra que eu tenho para trazer e entrar direto nos 2 pontos. Vou pregar apenas 2 pontos para vocês hoje. Eu não quero que vocês entrem de cabeça e caiam de paraquedas nos 2 pontos. Eu quero introduzir vocês nessa palavra. Então,
que carta é essa de Paulo aos Romanos? A carta aos Romanos, é importante que você saiba que ela é uma carta altamente doutrinária. Paulo está doutrinando essa igreja de Romanos. Paulo escreve para essa igreja de Romanos para ensiná-los como viver comunidade, como viver igreja. E Paulo vai escrevendo para essa igreja, doutrinando essa igreja, ensinando esse povo. Dentre tantas outras coisas, Paulo ensina a mensagem, talvez a mensagem principal desse livro de Romanos seja que Paulo ensina que não é sobre judeus ou sobre gentios, mas a salvação ela é por meio da fé em Cristo Jesus e é graça de Deus. Então, essa carta de Romanos talvez seja a carta mais importante que Paulo escreveu. E não é porque ela é a maior de todas as cartas que Paulo escreveu, mas ela tem o seu valor de importância. Talvez ela seja uma das cartas mais importantes de Paulo. Romanos é considerado, para que vocês entendam a importância da carta em que está inserido esse versículo que nós acabamos de ler. Romanos é considerado, por alguns teólogos, a carta magna das Escrituras Sagradas. A carta aos Romanos ainda é a carta extremamente teológica. Pensa nos maiores dilemas teológicos que existem hoje na teologia. Muitos deles se encontram no livro de Romanos. Romanos é uma carta extremamente teológica. Todo teólogo já teve uma experiência com a carta de Romanos. E para alguns desses teólogos que tiveram essa experiência com a carta de Romanos, para alguns foram apenas experiências teológicas, mas para outros não. Para outros houve uma mudança de mente, houve uma mudança de caráter, houve uma mudança no interno dessas pessoas, e alguns se converteram lendo o livro de Romanos. Então é importante que você saiba que além do teor teológico, além da grande magnitude do livro ou da carta de Romanos, a carta de Romanos carrega experiência de vida para quem a lê. A carta de Romanos, ela traz uma renovação de mente. Não é à toa que esse versículo se encontra em Romanos. Grandes homens de Deus, grandes teólogos tiveram experiências com essa carta. Vou citar alguns para vocês. O próprio Agostinho de Hipona. Quem conhece Agostinho aqui? Leia sobre Agostinho. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, se converte. Leiam Romanos capítulo 13, versículo 13. Ele está numa crise interna e ele se retira para um jardim para orar, e ele fica ali pensando nessa solitude, e de repente ele escuta o filho do vizinho dizendo: abre e lê, abre e lê. E quando ele lê o livro de Romanos, ele tem uma experiência, se converte lendo o livro de Romanos. O próprio Martinho Lutero. Quem conhece Martinho Lutero aqui? Glória a Deus. O próprio Martinho Lutero, que foi pela leitura de Romanos, que entendeu e sentiu o sentido da justificação pela fé, e foi responsável por uma das maiores reformas da era cristã. John Wesley, grande avivalista, o grande teólogo John Wesley. Quem lembra da experiência que John Wesley fala, sempre que você lê alguma coisa sobre John Wesley, você vai ver que teve um dia que foi um marco na vida de John Wesley, que foi o separar das águas na vida de John Wesley. Foi o dia que ele estava ouvindo uma citação de Martinho Lutero, de um comentário que Martinho Lutero fez a respeito do livro de Romanos, e ele sente o seu coração queimar, ele sente o seu coração arder de uma forma muito sublime. Um dos grandes pregadores da história, Martyn Lloyd-Jones, pregou durante 13 anos na sua igreja só sermões a partir do livro de Romanos. Então por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso para você entender que a carta aos Romanos é uma carta teológica, mas é uma carta de renovação de mente, é uma carta de experiência de vida, é uma carta que une em uma só carta doutrina e devoção. É uma carta que tem um teor teológico muito grande, uma experiência teológica, uma importância na teologia, mas é uma carta que é capaz de te fazer mudar de mente, mudar de forma de pensar. É uma carta que pode tocar a tua vida no dia que você está fazendo o teu devocional na tua casa.
Por isso que eu quero introduzir você a respeito desse livro que está inserido nesse versículo que nós acabamos de ler. Escute uma coisa, querido: toda renovação, anote isso na sua mente, toda renovação acontece pela mudança de consciência e de mente. Eu vou repetir isso para você. Toda renovação na tua vida, ela acontece a partir de uma mudança de mente, de uma mudança de consciência da sua parte. Então aqui eu quero começar a pregar, e eu quero pregar para você duas verdades. Eu quero pregar duas verdades para você diante da exposição desse texto que nós acabamos de ler. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém. Primeira verdade que eu quero pregar para vocês: padrão de pensamento modela padrão de comportamento. Diga comigo: padrão de pensamento modela padrão de comportamento. A tradução aqui dessa palavra mundo, não amoldem-se a este mundo, a tradução no grego dela é a palavra aion. O que significa aion? Significa era. Então o que Paulo está falando aqui? O que Paulo está dizendo, escrevendo essa palavra, essa carta? Não se amoldem a este mundo, a esse aion, a essa era. O que Paulo está dizendo? Não se amoldem como camaleões, não se insiram na cultura desse mundo. Paulo está dizendo: não se amoldem aos padrões dessa era que vocês estão inseridos agora. Por esse tempo, não se amoldem, não amoldem a vida de vocês a essa era. Vocês, como cristãos, como cópias de Cristo, devem ser diferentes, devem ser modelos de Cristo. O que Paulo está dizendo para mim e para você? Não se amoldem a esse mundo de forma que as pessoas olhem para você e consigam distinguir quem é o discípulo de Cristo e quem é aquele que ainda não foi encontrado por Cristo. O que Paulo está dizendo? Não se amoldem a esse mundo, não se amodem a essa era que vocês estão inseridos por um pequeno intervalo de tempo até que eu venha, porque quando eu vier, aí vocês serão inseridos em uma outra era. Enquanto vocês estão aqui, não se amoldem a essa era, a ponto de as pessoas olharem e discernirem quem é o sal da terra e quem é a luz do mundo. A ponto de você estar na sua faculdade, no seu trabalho, no seu colégio, e os seus amigos, os seus professores, as pessoas da tua casa que ainda não se converteram, que ainda não vieram para Cristo, possam olhar para você e discernir quem é discípulo de Cristo e quem não é. Porque está difícil nesse mundo, nessa era, nesse século 21, está difícil a gente discernir e entender quem é discípulo de Cristo e quem não é. Porque parece que as pessoas se moldaram tanto a esse mundo, talvez com medo do cancelamento, que talvez seja a palavra do momento, talvez com medo de ser cancelado, talvez com medo de sofrer rejeição no colégio, no trabalho. As pessoas, elas vão se amoldando à vida, a ponto de as pessoas olharem e não saberem discernir quem que é o discípulo de Cristo e quem ainda não aceitou a Cristo. Só que aqui é uma divergência no evangelho que nós servimos. Você serve o evangelho dessas palavras aqui, dessa escritura, amém? Então a Bíblia que eu tenho na mão, ela me prega um cristianismo que é muito diferente daquilo que eu estou falando aqui. Na cultura judaica existe os talmidins. Eu vou explicar para você o que é um talmidim. Um talmidim é um discípulo de Cristo, é um discípulo de algum rabino. As crianças judaicas, elas estudavam, e aos 12 anos elas faziam uma prova, e os melhores que faziam essa prova, os melhores meninos judeus que faziam essa prova, eram separados, e esses aqui iam começar a servir um mestre, ia começar a seguir algum mestre, algum rabino. Os outros que não passavam, que não eram tão bons, seguiam junto com seus pais para aprender a profissão do seu pai. Essa elite intelectual aqui eram chamadas de talmidins. E o que o talmidim fazia? Ele seguia todos os passos do rabino.
Os rabinos mais antigos vão dizer assim para os discípulos, para os talmidim, perdão: olha, vocês talmidim que estão seguindo o rabino de vocês, sigam o rabino de vocês, o mestre de vocês, tão de perto durante o dia todo, até que a poeira das sandálias do seu mestre estejam em vocês, até que vocês se sujem completamente pela poeira da sandália do mestre de vocês. O melhor talmidim era conhecido por aquele que estava mais sujo no final do dia, porque isso apontava e denunciava o talmidim que seguiu seu mestre o dia inteiro tão de perto que a poeira das sandálias dele sujaram todo o talmidim. E o maior orgulho de um talmidim qual que era? O maior orgulho de um talmidim era chegar ao ponto de que ele aprendeu tanto com o seu mestre, ele seguiu tanto os passos do seu mestre, a ponto de as pessoas olharem e não conseguirem discernir quem é o mestre e quem é o talmidim, de tão parecido que ele se tornou com o seu mestre. Então o que esse cristianismo prega para mim e para você? O que o evangelho, qual é a mensagem do evangelho? O que Jesus diz? Vamos lá, vamos pensar aqui. O que Jesus diz para mim e para você? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, o que? Siga-me. Qual é o convite de Jesus para quem quer seguir os passos dele? Para quem quer entrar, não é ser crente, mas é seguir passo a passo o cristianismo de fato. O convite de Jesus é: negue as suas vontades, tome a sua cruz. E naquela época, um detalhe aqui, só pegava a cruz, só tomava a cruz e andava com a cruz aquele que ia ser crucificado. Quem ia ser crucificado devia carregar a sua cruz até o local da crucificação. É assim com Jesus. Então o que Jesus está dizendo? Negue as suas vontades, morra para você mesmo e siga-me numa caminhada de vida. O que Jesus está dizendo? Seja o meu talmidim, esteja próximo de mim até que as pessoas olhem para você e não consigam discernir quem é Cristo e quem é você, até que você se torne uma cópia perfeita de Cristo, até que você se torne, até que você carregue em você características de Cristo, até que você carregue em você partes de Cristo. E é nessa caminhada com Cristo que partes de nós vão ficando para trás e partes de Cristo vão fazendo parte de nós. É nessa caminhada com Cristo dia a dia que partes de nós vão morrendo e partes de Cristo vão fazendo parte de nós, até que a gente possa falar aquilo que Paulo falou: eu carrego em mim as marcas de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Não se amoldem a esse mundo, não sejam capazes de se modelar com essa era, e as pessoas olham e não conseguem discernir se você é discípulo de Cristo ou não. Essa palavra, ele continua: não se amoldem a esse mundo, mas transformai-vos, transformem-se pela renovação da vossa mente. Vamos lá para o português aqui. Essa palavra transforme-se, ela é o imperativo dessa frase. Quem está com português em dia aí? O que é o imperativo de uma frase? O imperativo de uma frase é quando o autor da frase usa o verbo da frase para dar uma ordem ao leitor. O imperativo dessa frase é exatamente a palavra transforme-se, o verbo de transformar, transforme-se. Por ser o imperativo dessa frase, Paulo está usando o verbo da frase para dar uma ordem. Paulo não está dando uma opinião, Paulo não está dando uma sugestão para a igreja de Roma, para os cristãos de Roma, da igreja de Roma. Assim como ele não está dando sugestão para vocês aqui, para mim. Ele não está dizendo: não se amoldem a esse mundo, mas se você puder, Raíssa, se você conseguir, transforme-se pela renovação da vossa mente, mude a vossa mente. Paulo não está dizendo: se você puder, se você achar que você deve, transforme-se pela renovação da vossa mente. Paulo está dando uma ordem
se você é discípulo de Cristo, mude a sua mente, mude a sua forma de pensar. Paulo está dando uma ordem: se você se diz cristão, não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se, porque do contrário você está escandalizando a igreja de Cristo. E em todas as outras cartas de Paulo é muito latente o zelo, o cuidado que Paulo tem para que a igreja não seja alvo do falatório das pessoas. Paulo está o tempo todo advertindo os cristãos para que eles não se amoldem a esse mundo, para que eles tenham cuidado com os neófitos, com os pequenos na fé. Não, se vocês sentarem numa mesa, não comam carne que foi sacrificada, para que os neófitos, os pequeninos na fé, não se escandalizem. Então é muito latente de Paulo o cuidado com a igreja. Paulo está dizendo assim: se você se diz cristão, então mude a sua mente, não se amolde a esse mundo, para não escandalizar os cristãos da sua igreja, para não escandalizar os que não são convertidos ainda. Do contrário, eles vão olhar e olha lá o crente da igreja. É isso aí que é ser crente? É isso aí que é ser cristão? Então é assim que os cristãos fazem? Então é assim que eles agem? Então Paulo está protegendo a igreja. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se você mora aqui em Paraipaba, viva um cristianismo capaz de as pessoas olhar para você e dizer assim: eu quero conhecer a sua igreja, eu quero conhecer o seu pastor, eu quero conhecer o Cristo que você serve, porque a tua vida me confronta, a tua vida me inspira. Até que todos os moradores de Paraipaba possam olhar para o padrão de cristãos que vocês são e possam dizer: eu quero servir o Cristo desse cara. Nós como cristãos devemos andar na contracultura desse mundo. Nós devemos andar o tempo todo na contracultura desse mundo, amando a Deus e rejeitando os prazeres dessa era. Do contrário de Demas, Paulo escrevendo a sua segunda carta ao jovem pregador Timóteo, ele disse: Timóteo, se eu não me engano é capítulo 4, é capítulo 3, ele disse: Timóteo, Demas, havendo amado mais esse presente século, Demas, havendo amado mais esse mundo, ou em algumas traduções essa era, Aion, isso que nós acabamos de ler, me abandonou. Mas Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, nessa caminhada cristã, alguns vão se amoldar a esse mundo e vão amar mais as coisas desse mundo do que as coisas de Cristo. Mas você não, Timóteo, continua firme. Você como jovem, continua firme, continua pregando a palavra. Outros podem parar, você não. Continue pregando a palavra. Pregue a palavra, Timóteo. Em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Demas amou mais esse mundo e me abandonou no meio da caminhada e no meio da viagem missionária. Mas você não, Timóteo. Pregue a palavra, continue a pregar a palavra até que ele venha. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Uma frase de C.S. Lewis que marcou a minha vida: tudo que não é eterno não tem valor na eternidade. É por isso que nós temos que abrir uma reflexão aqui, sermos muito sinceros com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo na qual nós estamos dedicando tempo da nossa vida, com aquilo na qual nós estamos gastando tempo da nossa vida. Vamos parar de gastar tempo com aquilo que não morreu por nós. Tudo que não é eterno não tem valor na eternidade. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, Demas me abandonou porque amou mais esse presente século. Demas me abandonou porque amou mais as coisas desse mundo. Os olhos dele, Timóteo, foram enfeitiçados pelas coisas desse mundo. Timóteo estava no meio da viagem missionária e Demas olhou para o mundo e amou mais o mundo do que aquilo que nós estávamos fazendo. Nós estávamos pregando a palavra, nós estávamos alcançando pessoas. E ele continua, ele diz: olha, Tíquico foi para Galácia, Crescente foi para... não lembro, mas ele começa a dizer, e ele diz assim:
Nós estávamos no meio de uma viagem missionária e Demas amou mais esse mundo. Esse mundo enfeitiçou os olhos de Demas. Mas Timóteo, continue a pregar a palavra, porque Demas está procurando e se enfeitiçou por coisas que não são eternas. Mas Timóteo, continue a pregar a palavra, pregue a palavra, porque tudo que não é eterno não tem valor na eternidade. Aquilo que eu persigo, aquilo que eu digo para você perseguir, Timóteo, é algo que tem valor na eternidade. Eu digo para vocês, tudo que não é eterno não tem valor na eternidade. O que é que você tem perseguido? O que é que o seu coração tem almejado? Aonde está o teu coração? Mateus diz que aonde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Timothy Kelly, um grande teólogo, disse que o nosso coração é uma fábrica de fabricar deuses. No nosso coração existe um trono, querido, e não se engane, esse trono nunca está vazio. Se não for Deus que está sentado no trono do teu coração, algo está governando o teu coração. Ou é o teu esposo, ou é a tua esposa, ou é a tua profissão, ou é o dinheiro, ou é o tão sonhado cargo, ou é a tão sonhada faculdade. Mas a pergunta é: o que tem governado o teu coração? Aquilo que tem valor na eternidade? Ou é algo que é passageiro, algo que é momentâneo, algo que é volúvel, volátil, vai ficar tudo aqui? Então o apelo de Paulo, a ordem de Paulo é: não se amoldem a essa era, a esse aion, mas a ordem é: transforme-se. Se você é cristão, mude a tua forma de pensar, porque todo padrão de pensamento modela padrão de comportamento. A forma que você vive é pela forma que você pensa. Padrão de pensamento modela padrão de comportamento. A tua vida é pautada por aquilo que você acredita. Segunda verdade que eu quero pregar para você hoje. Qual foi a primeira verdade? Padrão de pensamento modela padrão de comportamento. Amém? Segunda verdade: mudança de caráter para um novo nascimento. Diga assim comigo: mudança de caráter é necessário para um novo nascimento. Mudança de caráter aponta para um novo nascimento. Mudança de caráter faz parte de um novo nascimento. Alguém pode me arranjar mais um pouquinho de água, por favor, gente? João capítulo 3. Até essa conversa de Jesus e Nicodemos. Quem lembra dessa passagem? João capítulo 3. Jesus e Nicodemos. Não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas a passagem é a seguinte: Nicodemos vem no meio da noite e ele conversa com Jesus e diz assim: nós sabemos que você é de Deus, porque as coisas que o Senhor faz, oh, amigo, obrigado, ninguém poderia fazer se não fosse de Deus. E há um detalhe aqui, quando Nicodemos diz assim, ó, nós sabemos, da ideia de que Nicodemos já está se reunindo com algumas pessoas. Essa dúvida não é uma dúvida só de Nicodemos. Ele diz: nós sabemos. Nós quem? Nicodemos e os seus discípulos. Nós sabemos que o Senhor é de Deus, porque se o Senhor não fosse de Deus, o Senhor não poderia fazer tais coisas. Nessa indagação, nessa conversa de Nicodemos e Jesus, Deus diz assim: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É muito conhecida essa palavra, você já ouviu isso? Tenho certeza que você já ouviu no mínimo, seguramente, 3 pregações sobre isso. É necessário que você nasça de novo da água e do Espírito. É necessário que você nasça de novo. E Nicodemos interroga Jesus. E eu já ouvi algumas pregações a dizer que Nicodemos ele foi inocente na sua fase, em dizer assim: como? Só se eu voltar para dentro do ventre da minha mãe. Mas a saber, o homem que Nicodemos era tão estudado, tão intelectual, Nicodemos sabia que todos os nascimentos que um judeu já podia passar, ele já havia passado. Eu não vou me recordar agora, mas um judeu ele passava por 5 nascimentos. Um era o bar mitzvah, que todo judeu, toda criança faz aos 12 anos. O segundo era o casamento.
O terceiro, de fato, era o nascimento. O quarto era o batismo. Eu acho que o quinto era a circuncisão. Todo judeu passava por 5 nascimentos. Nicodemos já havia passado por todos os 5. Então, quando Nicodemos responde Jesus e diz assim: só se eu voltar para o ventre da minha mãe, eu acredito que essa frase, essa resposta de Nicodemos tem um teor de a palavra que eu posso usar aqui para vocês. Ela tem um teor de ironia. Obrigado. Ela tem um teor de ironia. Nós podemos dizer assim: cara, só se eu voltar para dentro do ventre da minha mãe, se eu entrar de novo pela vagina dela e voltar para dentro do ventre dela, porque todos os 5 nascimentos que podia acontecer para um judeu eu já fiz. Nicodemos está dizendo: o que eu podia fazer eu já fiz. E quem era Nicodemos? Cara, Nicodemos era doutor da lei. Nicodemos era um bom teólogo, conhecedor de todas as 613 leis, anos após anos dedicados a estudar a Torá. A gente não está falando de alguém que é leigo, a gente está falando de alguém que é doutor da lei, alguém que sabia de tudo. O que você perguntasse para Nicodemos a respeito da lei, o que você perguntasse para Nicodemos a respeito da Torá, o que você perguntasse para Nicodemos a respeito das 613 leis, o que você perguntasse, Nicodemos sabia responder. Nicodemos era altamente estudado. Mas a verdade é que Nicodemos tinha muita teologia, Nicodemos tinha muita informação, mas Nicodemos não tinha vida. E Jesus denuncia aqui uma falta de caráter de Nicodemos. Jesus está denunciando aqui uma falta de caráter de Nicodemos, porque Nicodemos sabia de tudo, mas não vivia nada. Nicodemos discipulava as pessoas a fazerem tudo que ele sabia que deveria fazer, mas ele não fazia. Ele não era. Você sabe, você ensina, mas você não vive. E é exatamente isso. Por que eu traço esse paralelo com a conversa de Jesus e Nicodemos? Porque é exatamente isso que Paulo está falando aqui com os romanos. Paulo está dizendo, não é sobre quando. Paulo está dizendo assim: olha, se vocês são cristãos, se vocês se dizem cristãos, então vivam o que a palavra manda que vocês vivem. Se vocês são filhos de Deus, então viva, tenha uma vida pautada como filho de Deus. Fale como filho de Deus. Trate as pessoas como filho de Deus trata. Responda às pessoas como um filho de Deus responderia. Se vocês são discípulos de Cristo, se vocês se dizem discípulos de Cristo, então sejam de fato discípulos de Cristo. Porque sabe, querido, não é sobre, não estou falando aqui, essa palavra, não é sobre quantos anos de evangelho você tem. Essa palavra não é sobre quantos cursos de teologia, ou quantas faculdades, quantos cursos de liderança você fez, ou quantas presenças você tem na escola bíblica. Isso daqui não é sobre o que você já foi consagrado, qual é a tua consagração, qual é o teu cargo eclesiástico. Isso não é sobre o quanto você sabe de Bíblia, apesar de tudo isso ser muito bom e ser importante, mas não é sobre isso. A questão aqui é sobre você ter vida. Você vive uma vida digna de Cristo. Você vive como alguém que persegue e que pisa nos mesmos lugares que o seu rabi, o seu mestre pisa. Você vive aquilo que essa palavra te manda viver. Você faz aquilo que essa palavra te manda fazer. Você é isso que essa palavra te manda ser. A pergunta que é mais profunda:
porque é necessário, uma mudança de caráter é necessário para o novo nascimento. Jesus está dizendo, Nicodemos, cara, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Não é o nascimento judaico, não é nenhum dos nascimentos que a tua religião te diz, não é nenhum dos nascimentos que você tem que fazer, não, pela lei judaica, não é disso que eu estou falando, Nicodemos, é de um novo nascimento, é do nascimento, de um novo nascimento da água e do Espírito, porque a água e o Espírito significa vida. Você é uma carcaça com muito entendimento, você é uma carcaça de 30 anos de crente, você é uma carcaça que não falta uma escola dominical, você é uma carcaça que não falta um culto, você é uma carcaça que louva, você é uma carcaça que dá uma palavra de oferta, que dirige o culto, mas você não tem vida. Qual foi a última vez que você jejuou, querido? Qual foi a última vez que você orou pela madrugada? Qual foi a última vez que você dobrou os teus joelhos? Qual foi a última vez que o Espírito Santo, lembra aí, qual foi a última vez que o Espírito Santo te acordou de madrugada? Que você dobrou os teus joelhos para orar e você sentiu a presença de Deus dentro do teu quarto? Um culto, 2 cultos na semana, 3 cultos, 4 cultos na semana não são suficientes para sustentar uma vida. Fica de pé, quero orar com vocês. Paulo está dizendo, transforma-se. Eu vou ler esse texto mais uma vez para vocês. Esse texto ele tem que ficar cravado nesses dias, nessa conferência que vocês estão fazendo. Conferência não é conferir, gente? Conferência não é conferir? A gente está conferindo essa palavra. Então eu quero ler esse texto. Esse texto ele tem que ficar cravado. Amanhã, eu acredito que o pastor Wendel prega, pastor. Amanhã outro pastor vai pregar aqui, outro homem de Deus vai pregar aqui. Domingo o pastor Wendel vai pregar aqui. E esse versículo tem que ficar cravado no teu peito. Não é possível que você passe por esses 3 dias de conferência, conferindo a tua vida, e você sai da mesma forma. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo com capazes? Você é incapaz de provar a boa, perfeita vontade de Deus até que você renove a sua mente. A gente fica dizendo, Deus, qual é a tua boa, perfeita? Eu quero provar a tua boa, perfeita, agradável vontade. Eu quero viver a tua vontade. Qual é a tua vontade para a minha vida? Me fala da tua vontade. Você é incapaz de discernir qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus até que você mude a tua mente. Então eu quero que esse versículo fique cravado em vocês, porque esse transforme-se, ele não é de maneira nenhuma sobre você abandonar, não é sobre você abandonar algumas práticas, mas essas práticas abandonarem você. Não é sobre você abandonar a inveja, mas a inveja sair de dentro de você. Essa transformação de mente não é sobre o homem sair do bar, é sobre o bar sair de dentro do homem. Essa transformação de mente não é você, jovem, abandonar aquilo que você vê na internet, mas é isso que você vê na internet sair de dentro de você. A religião consegue te tirar disso que você vê na internet, mas só Deus consegue tirar isso de dentro de você. A religião consegue te tirar de falar mal da vida do irmão, mas só Deus consegue te fazer a imagem dele, capaz de você não denegrir a imagem dos outros.
Amém? Então essa transformação, ela não é algo externo. Essa transformação está falando de algo interno. Essa transformação não é o teu modo de se vestir. Essa transformação não é o modo como você se veste, ou o modo como você está se comportando. Essa transformação é mais profunda. Essa transformação está falando de dentro de você. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo mude algumas coisas dentro de você nesses dias de conferência, nesses dias de conferir a sua vida, o seu coração. A minha oração é para que, de fato, o Espírito Santo transforme algumas coisas dentro de você. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu queria pedir para você curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos, e diante de tudo que você ouviu aqui, você possa pedir ao Senhor uma transformação de vida. Hoje é o início do novo começo.